Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia e vamos responder uma questão do concurso de professor do Espírito Santo que aconteceu em 2022, tá bom? Então é da banca Fundação Carlos Chagas, a mesma banca organizadora do concurso aqui da Bahia, ok? Então a questão de número 43 diz o seguinte: considerem a imagem a seguir. Então tem uma imagem, né, que tá lá que é um arquivo da Coroa de Aragão, tá lá em Barcelona, ok? Então a imagem, uma iluminura que representa um juramento de vassalagem, contém indícios da relação entre o sucerano e seu vassalo, na qual, ok? Então tá a imagem e vamos para as opções da questão. A. Ambos estão com as mãos sobrepostas, revelando uma aliança igualitária em que juravam fidelidade um ao outro, selando uma união que incluía a defesa mútua das terras contra inimigos, ou em caso de invasões ou rebeliões servis. B. O sucerano, em geral um príncipe ou rei, como denota o manto, presente na vestimenta, concedia proteção ao religioso, garantindo os privilégios da igreja e fornecendo cavalheiros para as cruzadas, em troca da atuação do pároco, seu vassalo, no feudo junto aos servos. C. O vassalo, menos abastado que seu sucerano, por meio de uma cerimônia em que se ajoelhava diante do senhor, arrendava terras e lhe pagava tributos. Ao passo que o sucerano lhe garantia uma cota de servos e a segurança armada que necessitasse para estabelecer seu feudo. D. O sucerano, simbolicamente representado em um nível superior ao vassalo, deveria proteger e conceder um benefício a esse, gerando um pedaço de terra junto com os camponeses que nela trabalhavam, em troca do apoio político-militar e ajuda financeira do vassalo. E o vassalo e o sucerano selam um compromisso de fidelidade em uma igreja, dirigindo-se simbolicamente ao Papa, em um acordo que garantia a isenção de dízimos e de compromissos religiosos por parte do vassalo, uma vez que este passava a ter muitas obrigações com o sucerano, que lhe garantia um título de nobreza. Pois bem, pessoal, pausem o vídeo, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a alternativa D. Né? O sucerano, simbolicamente representado a um nível superior do vassalo. Então a gente observa aqui que realmente ele está, né, um nível superior, está sentado numa cadeira, o outro está de joelhos. Deveria proteger e conceder um benefício a esse, geralmente um pedaço de terra junto com os camponeses que nela trabalhavam, em troca do apoio político-militar e ajuda financeira do vassalo. Ok? A relação, pessoal, aí eu vou trazer um pouco da relação, né, para a gente poder tentar entender. O vassalo devia serviço militar ao sucerano, sendo dessa forma obrigado a disponibilizar suas tropas sempre que houvesse necessidade. Por outro lado, o sucerano deveria garantir a proteção de seu vassalo e ceder uma parcela de sua propriedade para o mesmo, quando houvesse necessidade. O sucerano poderia promover esse mesmo compromisso com outros vassalos. Da mesma forma, um vassalo poderia se tornar sucerano de outros nobres que não detinham propriedade de terras. Ok? Então, mais alguns detalhes aqui. Por conta desse processo de distribuição de terras e autonomia política que garantia a cada senhor feudal, podemos observar que as relações de sucerania e vassalagem contribuíram para a descentralização do poder político na época. Por outro lado, vemos que essa mesma prática foi de importância fundamental para que os nobres de uma região assumissem a tarefa de proteger a mesma contra qualquer tipo de ameaça externa. E para finalizar, sob o ponto de vista histórico, essa relação de fidelidade nos indica uma das mais expressivas influências germânicas no mundo feudal. Entre os germânicos, apesar de uma estrutura de poder altamente descentralizada, os chefes dos clãs guerreiros firmavam alianças entre militares provisórias, chamadas de comitatos. Nesse tipo de aliança, um guerreiro jurava fidelidade a um chefe militar que, por sua vez, se comprometia a proteger o seu comandado. Então, pessoal,
Tem algumas das opções aqui que falam que ambas as mãos estão sobrepostas, então eles tinham uma aliança igualitária. Então a gente observou que não é uma aliança igualitária. Fala que o sucerano, né, concedia a um religioso, garantindo os privilégios da igreja, né? Pessoal, aqui não tem nenhum nada simbolizando a igreja aqui nessa imagem. O a ser menos abastado que o sucerano por meio de uma cerimônia em que se ajoelhava diante do senhor, arrendava-lhe terras e lhe pagava tributos, ao passo que o sucerano lhe garantia uma cota de servos e a segurança armada que necessita. Essa questão aqui, pessoal, do que arrendava-lhe terras e uma cota de servos também não condiz ali com o que foi falado aqui, porque Deus, sendo simbolicamente representado um nível superior ao vassalo, deveria proteger e conceder um benefício a esse, geralmente um pedaço de terra junto com os camponeses que nela trabalhavam, em troca do apoio político-militar, isso sim. E aí, o vassalo e o suzerano selam um compromisso de fidelidade em uma igreja, dirigindo-se simbolicamente ao Papa em um acordo que garantia a isenção de dízimos e compromissos religiosos por parte do vassalo, uma vez que este passava a ter muita obrigação com o sucerano, que ele garantia um título de nobreza. Pessoal, não garantia um título de nobreza, isso é importante, ok?